saudazinhos do sexto ano, tudo bem? Espero que estejam todos com saúde em suas casas. Iniciamos agora a nossa aula número 7, capítulo 6. Vamos falar das estruturas do nosso planeta. Observe essa imagem aqui ao lado. O que é isso? Observe bem a imagem antes de irmos para a próxima tela. Você saberia dizer o que é e de onde vem a lava expelida pelos vulcões? Por que existem diferentes tipos de rocha? No dia a dia, vemos muitos objetos feitos de rocha. Você é capaz de identificar alguns deles em sua casa? Se você for capaz, quero te lançar um desafio para quem tem Instagram. Você vai tirar uma foto do objeto feito de rocha, marcar a hashtag #rocha, marcar a professora Suzane e o Instagram da escola. Esse desafio vai te render algo bem gostoso na volta às aulas, hein? Poxa, professora, tem um objeto aqui, mas eu estou na dúvida se isso aqui é rocha, se não é. Assista a aula até o final. Quando chegar ao final da aula, eu te garanto que você saberá identificar facilmente se esse objeto é feito de rocha ou não. Agora vamos falar do nosso planeta Terra, tá? O planeta Terra, ele é muito grande. Para dar uma volta completa ao redor dele, demora demais. Seria mais rápido cavar um buraco e atravessar o planeta. Tá, mas isso é possível? É possível cavar um buraco passando pelo seu centro? Hoje, o que sabemos do interior do nosso planeta é fruto de muito estudo. Mas esses estudos foram feitos com cálculos e não com observação, porque a gente não conseguiu nem mesmo perfurar a camada mais superficial da Terra por completo. E que camada mais superficial é essa? Vamos conhecer as camadas internas do nosso planeta? Quer dizer, conhecer não. Vamos relembrar, porque vocês já conheceram as camadas internas do nosso planeta nas outras séries do Ensino Fundamental 1. O que a gente tem aí para começar? Observe essa imagem aqui ao lado. Nós temos a primeira camada, a crosta terrestre. Ela é a menor das estruturas, ela é fininha. É como se a gente fosse comparar a Terra com um ovo de galinha, ela seria a sua casca. Apesar de ser tão fina em relação às outras camadas, ela é a mais importante, né? Porque é nela que vai abrigar nossas atividades humanas, tá? É nela que a gente vai encontrar os seres vivos, é nessa camada que é nessa camada que a gente constrói as nossas casas, que a gente planta os nossos alimentos, né? Que a gente se desloca. Então, ela é a camada mais importante para a atividade humana. A segunda camada da Terra é o manto. Sua temperatura interna ela pode chegar a alcançar mais de 2.000 graus. Isso vai mudar de literatura para literatura. Por quê? A gente está trabalhando com cálculos, né? Com sondas, né? Ninguém conseguiu pôr um termômetro lá e ver a temperatura exata. Mas a gente, pelos cálculos, acredita que passe de 2.000 graus Celsius. Cada livro traz um valor aí, mas é nessa faixa. E isso vai permitir, vai propiciar o derretimento das rochas, transformando-as em magma. Então, no manto, nós temos o magma, tá? Ele é dividido em manto interno, olha aí no desenho, e manto externo. O manto interno, o material ele é mais líquido, porque as temperaturas são maiores. Já no manto externo, o material magmático ele é mais pastoso. A terceira e última camada é o núcleo. Ele também é dividido em núcleo interno e núcleo externo. Não se sabe exatamente qual é a sua composição, né? Mas há fortes indícios de que nele a gente encontre ferro, uma liga de ferro e níquel e algum outro elemento químico ainda que a gente não conhece. O núcleo externo, ele encontra-se em estado líquido, né? Mas o núcleo interno, a camada mais interior da Terra, ela é sólida,
tá? Tem alta temperatura? Tem, mas o que influencia é a pressão interna. Então, a pressão interna de todas essas camadas atuando sobre o núcleo faz com que ele tenha consistência sólida. Então, núcleo sólido, núcleo interno, núcleo externo, líquido. O magma, que faz parte do manto interno, líquido. O magma externo, mais pastoso e crosta terrestre, certo? Aí nós vamos falar de litosfera. Cada autor vai trazer um conceito para a litosfera. Mas a nível didático, né? Nosso 6º ano do Fundamental 2, você deve entender que litosfera é composta pela crosta e pelo manto externo. Ela não é uma camada única, na verdade, ela é um conjunto de placas tectônicas que flutuam no manto e sobre a qual encontram-se os continentes. Observe bem a gravura. Ela encontra também na página 105 do livro de vocês, certo? E o choque entre... Vou dar um play aqui nas animaçõezinhas para vocês verem o que eu estou falando acontecendo, certo? Recapitulando. Litosfera, então, não é uma única camada. Litosfera é um conjunto de... é formada pelo conjunto composta pela união da crosta terrestre e do manto externo. Ela é formada por um conjunto de placas tectônicas. Essa aqui tem no desenho, vou marcar para vocês, ela marcadinha aqui, tá? Nosso livro vai descrevê-las também, quais são essas placas. E que essas placas estão flutuando sobre o manto externo, tá? Sobre o magma. E aí, o choque entre essas placas, vão acompanhando na animação, o choque entre essas placas vai gerar os terremotos e as formações de cadeias montanhosas. Para um pouquinho agora o vídeo. Resolva as questões das páginas 104 e 105. E lembre-se que esse assunto vocês verão muito mais na aula de geografia. A aula não acabou, não. Dá um pause e vamos continuar. No começo da aula, eu perguntei se tinha rocha na sua casa. E lancei o desafio de você tirar uma foto dela aí. Agora eu te pergunto, tem rocha por aí? As rochas são formadas por um conjunto de minerais. Olha eles aí. Nelas, podemos encontrar vidro, sal, entre outras coisas. As rochas simples são formadas por um único tipo de mineral, o mármore, por exemplo. Tem mármore por aí? As rochas compostas constituem mais de um mineral, como o granito. Então, você observa, o mármore é um tipo de mineral, um tipo só, e o granito, mais de um tipo de mineral. As pessoas, elas costumam chamar de pedra qualquer componente sólido que existe na crosta terrestre. Mas isso é uma nomenclatura popular, a gente fala no dia a dia. Para o cientista, esses materiais sólidos encontrados na crosta terrestre, eles são de 2 tipos, minerais e rochas. Sendo que os minerais são corpos sólidos formados por diferentes processos naturais, sendo um deles a cristalização. Como é que é isso, professora? Tem lá o magma, ele está lá no manto. E aí ele vai, através de uma fenda na placa tectônica ou através do vulcão, ele vai para a crosta terrestre. Quando ele é resfriado, ele vai cristalizar, certo? Formando um mineral. Tem vários tipos de minerais, tá? Vários tipos de diferentes substâncias vai formar diferentes tipos de minerais. Tem minerais até que formam os cristais, que têm formas geométricas. Ao sofrerem a ação da pressão, da temperatura, da chuva, do frio, do calor, né? Temperatura, como eu falei, esses minerais, eles vão se agregar e vão formar as rochas. No entanto, não é só
dessa agregação de minerais que a rocha, desse resfriamento que a rocha é formada? A gente vai ter 3 tipos de formação básica. Acompanhe comigo aí. Nós vamos ter as rochas sedimentares, um tipo de formação. Rocha magmática, estão acompanhando, riscando de azul? Deixa eu pegar de vermelho, deixa eu pegar um azul que eu acho que vai aparecer mais. Rocha sedimentar, magmática e metamórfica. São 3 tipos diferentes. Presta atenção. Rocha sedimentar. Ela é da compactação e solidificação dos sedimentos acumulados. Se você observar, tem risquinhos. Estão vendo onde eu estou riscando? Na gravura? Esses risquinhos são camadas de sedimentos, tá? São camadas de sedimento que sofreram um processo de compactação. Esse processo, ele é lento, né? Ele leva muitos e muitos anos para acontecer. E cada período vai gerar um risquinho. Então, as pessoas conseguem calcular o tempo dessa rocha contando aí a quantidade de risquinhos que ela tem, ou seja, de camadas que ela tem, certo? E essas camadas ainda vão poder conter fósseis, que a gente vai falar já já. Além da rocha sedimentar, nós temos, vou ficar com marca-texto aqui, a rocha magmática. A rocha magmática não ficou bom, não. Estou aprendendo ainda, novidade. A rocha magmática, ela é composta por cristais, tá? Ela é originada do resfriamento e da solidificação do magma, como eu falei anteriormente. A rocha magmática, ela pode ser intrusiva quando esse resfriamento ainda é no interior da crosta terrestre, ainda não saiu para a superfície. E ela pode ser extrusiva quando ela é expelida, o magma é expelido para a superfície, certo? Além da rocha sedimentar e magmática, nós temos a rocha metamórfica. A rocha metamórfica, ela é a transformação de uma rocha magmática ou sedimentar. Então, a rocha metamórfica, ela é originada de uma dessas duas aqui. Ela vem da transformação, né, da rocha magmática ou da sedimentar. Essa transformação ocorre devido ao que eu já falei de temperatura, de pressão. E o exemplo que a gente tem de rocha metamórfica, como está aí para vocês, é o mármore, tá? O mármore formado a partir do calcário. Então, recapitulando aí, nós temos a rocha aí sedimentar, aqui o granito e a pedra pumice, rocha magmática, e o mármore, uma rocha metamórfica. Aí eu falei para vocês que na rocha sedimentar, nas camadas, pode originar os fósseis, certo? Como que isso acontece? Deixa eu tirar essa canetinha e colocar os fósseis aqui para vocês. Os sedimentos que formam as rochas sedimentares podem soterrar, enterrar, né? Plantas, animais mortos, além de partes desses animais ou até os rastros deles, né? As pegadas, as fezes, tá? Tudo isso aí pode virar fóssil, tá? Qualquer rastro desses animais e plantas, seres vivos que foram soterrados. Sendo assim, os fósseis são restos ou vestígios, tá? De plantas, animais, bactérias, os outros seres vivos que viveram há um tempo muito remoto, milhares de anos ou até milhões de anos a gente encontra. Pode ser, então, dente, ossos, ovos, fezes, como eu falei, pena, tudo isso aí são exemplos de fósseis. Aí aqui a gente tem um fóssil de dinossauro, marcando fóssil de dinossauro, tá? Nós temos aí, como na página 108, um fóssil de um molúsculo primitivo, um inseto e uma pegada. Molúsculo, inseto e pegada. A gente vai ver mais sobre fósseis na sequência. Gente, esse conteúdo, essa parte de fósseis, essa parte de camadas da Terra, vocês vão ver muito melhor em geografia, tá? O que a gente está buscando aqui quando fala disso em ciências?
A gente está buscando entender como que isso interfere na vida dos seres vivos. Por exemplo, quando eu falo para vocês que já existiu a Pangeia, que foi tudo unido, um continente só. Pangeia é aquela formação de um único continente. Quando eu falo isso para você e falo assim, olha, esse único continente eu encontro fósseis na América do Sul e fósseis lá na Austrália. Então, os fósseis vêm ajudar a explicar, né? Através da geografia da formação dos continentes, a gente entende as espécies de seres vivos. Por isso que é uma matéria interligada na outra. Vamos dar continuidade, tá? Deixa eu apagar aqui o que eu escrevi. Soltar. Apagar aqui, porque aqui eu vou colocar o processo de intemperismo para vocês. O que é isso, professora? Olha só. Aí a gente já tem um exemplo de intemperismo físico. Como a gente viu, mesmo que os nossos olhos não acompanhem, as rochas, o solo, as coisas, né, que existem no nosso planeta, elas estão sofrendo mudanças frequentes. Na natureza não tem nada parado, está tudo sendo transformado. Essas transformações e desgastes nas rochas, nós vamos dar o nome de intemperismo. E ele pode ser físico, químico ou biológico, certo? Então, ele pode ser intemperismo físico, químico e biológico. Essa primeira imagem aí tem um exemplo de intemperismo físico, tá? Intemperismo físico. Ele é responsável pela fragmentação e rachadura das rochas, por um mecanismo físico, tá? Desse jeito, a rocha maior se torna uma rocha menor, ela é fragmentada, certo? Então, o intemperismo físico pode ser causado por umidade, temperatura, se a água está batendo ali naquela rocha o tempo todo e está quebrando ela, evaporação, né? Perdeu água ali, aquela vai receber muito calor, congelamento, ação dos ventos, tudo isso aí vai mudar a característica física, mas não muda a sua composição química. Lembra que a gente falou disso antes, nas aulas passadas? Então, se você tinha uma rocha muito grande, ela foi fragmentada, rachada, através desses processos, é intemperismo físico, ok? Mas nós temos também o intemperismo químico. Olha ele aí. Intemperismo químico, ele vai ocorrer quando existe uma alteração química nos minerais que compõem a rocha. A gente falou de transformação física e química, é a mesma coisa aqui, só que acontecendo com a rocha. Então, a rocha vai sofrer, as rochas vão sofrer alteração na sua composição química e aí ela sofreu um processo de intemperismo químico. Aí nós temos uma rocha sendo oxigenada, tá? Pelo intemperismo químico. Então, ela tá perdendo e ganhando oxigênio de sua composição, certo? A temperatura e a chuva também interferem, sim, na intensidade desse processo aí. Na sequência, nós temos o intemperismo biológico. Cadê? Sai borracha, vem cursor. Intemperismo biológico acontece a partir da ação dos seres vivos. Lembra? Biologia, ciência, seres vivos. Acontece a partir da ação dos seres vivos. É muito importante, pois ele interfere na composição do solo. O intemperismo biológico o solo a gente vai ver no próximo capítulo depois da correção. O intemperismo biológico pode ser considerado como uma combinação. É a junção do intemperismo físico com o intemperismo químico. Então, ele pode ocorrer tanto quimicamente como fisicamente, mas com o auxílio de seres vivos. Se teve seres vivos aí no processo, é intemperismo biológico. Olha um exemplo aí, ao lado. A gente tem aí uma árvore, né, uma raiz crescendo, quebrando as rochas. Ela está fazendo intemperismo físico na rocha. Mas quem está fazendo é o vento? Não. Quem está fazendo é a raiz de uma árvore. A raiz da árvore é um ser vivo? É. Então, é um intemperismo biológico. Então, suas raízes aí estão penetrando, fissurando, quebrando
a rocha, então é um intemperismo causado pela ação física das raízes. Só que essas raízes também podem liberar substâncias e pode causar um intemperismo químico nas rochas. Aí embaixo a gente tem uma bactéria, né? É isso? Não. Perfuração feita por ouriços também é ser vivo quebrando a rocha. Mas também nós temos bactérias aí, quando ela vai fazer seus processos de fermentação e tudo, ela acaba fazendo uma mudança na composição das rochas e também interferindo na sua formação, na sua composição. Então, mudando a rocha, mudando até o solo, né? Alguns exemplos de causa do intemperismo biológico é a mudança da composição do solo pelo cocô, né, dos animais, o pisoteio dos pastos, o gado lá pisando no pasto, as minhocas, né, vão furando o solo, também ela está fazendo uma alteração ali do solo. Fechou? Agora, meninos, a gente vai para as atividades da semana. Agora é com você. Mais uma vez, temos aí as nossas atividades da semana. Tem a da página 104, eu já tinha pedido vocês para fazerem durante a aula, mas vou deixar aqui para quem não deu pause no vídeo. Atividades da página 104, 112 e da página 113 até a 116, que é a parte de atividades mesmo. Sugestão para complementar o conteúdo: assistam esse vídeo aí no YouTube. É um vídeo de uma professora bem legal e ela vai falar um pouco sobre este assunto, quer dizer, falar mais um pouco sobre este assunto que a gente acabou de ver. Um beijinho e até a nossa próxima aula. Ei, continuo com saudade de vocês. Tchau!